olhos, né?
E nós possamos, eu não sei, desculpa, irmãos, o sétimo fala que não seja sábio aos próprios olhos, né? Tema ao Senhor e evite o mal. Se nós tiver temor ao Senhor, nós não vamos pecar, nós vamos evitar de ser maldosos com as pessoas, certo? Então, é isso que eu entendi. Que Deus está falando comigo hoje, é para mim. E a gente tem bastante negócio, né? E é isso, amém? Agora vamos fazer uma oração, um grupo de louvor. Está chamando ele aqui, fazer uma oração para ele, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nas tuas mãos, Senhor, nessa noite alegre do coração, o Senhor venha abençoar cada vez, Pai, e abençoa a voz de cada um deles. Nos abençoe também, ó Deus, nos guarda de todo mal, e que o Senhor continue, Pai, nos dando sabedoria, nos dando sabedoria do céu, para que nós possamos entender essa palavra, para não só entender, possamos também estar praticando ela, Pai. Eu te convido isso, Pai. Eu te peço perdão por meus pecados e te agradeço, Pai, por essa oportunidade. É no nome santo de Jesus que eu oro para cada vez. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, que alegria, como é bom ver os irmãos servindo a Deus, se colocando diante do Senhor, buscando derramar suas vidas. Essa semana a gente compartilhou um vídeo do grupo lá, estava até conversando com o pastor, mas é verdade, né? O pastor ele faz uma reflexão muito importante. Ele fala que o crente que não trabalha, não dá trabalho. Nós possamos ser o crente que trabalha, para a honra e glória do Senhor, porque todos nós fomos chamados para servir. E a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, algum dom espiritual você recebeu para exercer na obra do Senhor. Se você ainda não descobriu, você deve começar a orar para que você possa descobrir, que você possa ser uma bênção na vida da tua igreja e na vida dos seus irmãos. Amém? E nós fazemos isso porque nós queremos toda a glória, toda a honra que você dá somente a Ele. E eu convido os irmãos, vamos ficar de pé para nós já começarmos com esse louvor, que é uma oração, onde nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que é somente para Ele, toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Para ele sou
a grande razão de estarmos aqui, meus irmãos, para render ao nosso Senhor toda a glória, toda a honra, porque nós sabemos que não há outro como Ele. E, meus irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor, estar com a glória, mas a gente precisa desse momento de glorificar, de nos alegrarmos. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, eu convido você a sair do seu lugar, abraçar o seu irmão, abençoar a vida dele, falar como que você está feliz de ver ele e vamos aproveitar para nos abençoarmos, amém? Nós estamos iniciando nossa campanha de missões, é isso? Missões nacionais. Olha só, nós começamos já a fazer a nossa campanha de missões nacionais aqui no bairro. Não foi?
há uma semana atrás, nós nos reunimos para fazer a nossa campanha de missões. A gente já começou, de alguma forma, a levar a mensagem do Senhor aqui no bairro. Mas nós estamos começando a nossa campanha de missão nacional. E aí eu vou passar a quem? O pastor? O pastor. Meus irmãos, os batistas têm um compromisso com o povo, com a nação, de evangelizar. Nós sabemos que as igrejas batistas têm uma doutrina, um pensamento, uma maneira de ensinar a Bíblia que cala bem, que explica bem o que é salvação, que muitas pessoas têm aceitado a Cristo, têm se dobrado diante do poder de Deus, inclusive nós. A campanha de missões nacionais, ela acontece no mês de setembro, por causa que é o mês da pátria, certo? Todo ano, durante o mês de setembro, e nós vamos pegar uma parte do mês de outubro, serão 4 domingos de campanha. Por quê? Porque existe uma necessidade, meus irmãos, muito grande nesse país, de Jesus Cristo. Eu quero contar para os irmãos o seguinte: a região sul do Brasil, ela possui quase 30 milhões de habitantes. A região sul é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a região sul, ela concentra 23% da taxa de suicídios no Brasil. Irmãos, não entendem, né? 23% desse problema. Uma pessoa quando suicida, ela perde toda a chance de acertar sua vida com Deus. A região sul do Brasil, esses 3 estados, eles possuem menos de 800 igrejas batistas. Menos de 800 igrejas batistas. Tem o total, os 3 estados, 1.191 municípios. Prestem atenção, irmãos. 70% desses 1.191 municípios não tem nenhuma congregação batista semelhante à nossa e nenhuma igreja batista. Então, a Convenção Batista Brasileira, que é o órgão que ajuda-nos, ela está com uma campanha este ano para enviar missionários ao máximo possível e sustentá-los em lugares onde não se pregou o Evangelho antes. E nesses 4 domingos, os irmãos vão ouvir de lugares do Brasil onde há pouquíssimas igrejas, e que nós estamos para chegar lá no poder de Deus, orando, contribuindo e até indo nesses lugares. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos ouvir o tema da nossa campanha e a divisa da campanha. Irmão, Meus irmãos, o tema então. Meus irmãos, o nosso tema para essa campanha, eu fui pego de surpresa também, tá? Eu fiquei sabendo agora, então não estranho, eu estava um pouco perdido, nem sabia qual era o arquivo que era para colocar.
Meus irmãos, o nosso tema então é minha pátria para Cristo. E a divisa é: e ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Vamos falar juntos? Está pequenininho, né? Então a gente vai ter que decorar. Ou vocês conseguem decorar. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Volta lá, Gustavo, por favor, faça isso conosco. Olha lá, tem que melhor. Valeu, obrigado. Vamos lá, meus irmãos, agora na palavra. Vamos todos juntos? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Primeiro, Josué 13:1. Meus irmãos, nós temos uma grande missão. Se nós que somos chamados, nos intitulamos o povo de Deus, sabendo a missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós temos uma grande missão. Se você não está indo, então nós precisamos abençoar quem está indo. Se você não tem condições de ir, que você possa ser bênção onde você está. Amém? E agora sim nós vamos tentar agora. Agora nós vamos tentar a música de tema. Agora sim. Missões mundiais, nacionais e estaduais, como antes existe uma campanha com um tema e com um versículo, tá? A gente vai começar a criar esse hábito de voltar às origens das igrejas batistas. Há muito tempo atrás as igrejas batistas tinham cuidado com missões, de contribuir, de orar, de trazer informações. Então a gente vai começar a ter esse cuidado. Esse ano a gente fez missões mundiais. Nós conseguimos uma oferta de R$317 que foi enviado para lá. Então agora a gente vai estar trabalhando nesse mês com missões nacionais, né? E depois a gente vai estar trabalhando com missões estaduais. Então a gente vai ter sempre esse cuidado de estar trazendo para a igreja as informações, as histórias do missionário, as dificuldades, as vitórias que eles têm, para que a gente, como igreja, não só contribua, mas também que possamos orar por esse trabalho. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para cantar esse hino? Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Mais pesado a formoso, é partir o meu amor. Que meu Deus essa graça que dispensa em seu favor. Salve Deus, a minha pátria, minha pátria para ti. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Cantos com alegria, feliz a gentil, por incenso evangelho, essa terra do Brasil, pra gente brasileira, não podemos servir, ou ficar para salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria para o fim. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, que o Senhor possa salvar a nossa terra. Nós vamos continuar louvando o Senhor, porque nossa fé é grande. E Ele pode fazer tudo aquilo que Ele já planejou. E nós sabemos que faz parte do plano do Senhor alcançar nós. Amém? E grande é o nosso Senhor.
derramado, Senhor, através do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pelo amor demonstrado a Deus. Pai amado, nós precisamos que o Senhor, que o teu Santo Espírito, trabalhe nos nossos corações, para que nós aprendamos, Pai, como chamar para o Senhor merece ser amado. Nós sabemos que o Senhor tem demonstrado diversas vezes, de diversas formas. E muitas vezes, Pai, nós falhamos em entregar o mínimo diante do Senhor. Pai, que nós possamos ter corações quebrantados. Aqueles que estão fracos, Pai, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, para que nós tenhamos pagar o mínimo prazer, Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite.
Pai, continua conosco. Fala conosco através da tua serva, nos dá a tua direção, para que tudo que for feito seja de acordo com a tua vontade, somente com a tua vontade. E tudo para a honra e glória de Deus. Só que nós pedimos o nome sagrado do Filho de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse é o nosso momento especial. E nós, todos os domingos, nós temos feito, porque nós acreditamos que é um privilégio e é uma oportunidade que nós temos de nos colocar diante de Deus. Eu sei que todos nós oramos em casa, nós oramos no trabalho, nós temos o nosso momento com Deus. Mas nós temos dado um passo a mais, quando nós buscamos publicamente colocar diante do Senhor os nossos pedidos. E nós temos sempre reforçado sobre isso, porque não é só você estar aqui colocando seus pedidos diante do Senhor, mas é você também ter a oportunidade de orar pelos seus irmãos que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades, ou que estão agradecendo. É como a gente sempre fala, se você não tem motivos para pedir, é porque você deve ter muitos motivos para agradecer. Mas será mesmo que a gente não tem nada para colocar diante do Senhor? Isso que eu gostaria de convidar o pastor. Por favor, venha à frente todos vocês que querem participar desse banquete chamado oração. O nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar. Enquanto os irmãos vêm, amigos, e a chuva, né, Val? Vamos nos lembrar o seguinte, que Deus nos falou de muitas vezes no passado, e de muitas formas, de muitas maneiras, e Ele nos tem falado nesses últimos tempos, através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a oração é falar com Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso único Salvador, nós passamos a ser amigos de Deus. Passamos a ser o quê? Amigos de Deus. Tudo está na Bíblia. E então nós podemos começar a orar e saber que Deus nos ouve. Então eu quero fazer um exercício com os irmãos. Não é aquele exercício lá da academia, não. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que faz parte de uma oração do Salmos 16. E nós vamos orar, nós vamos ler o versículo, depois nós vamos colocar no versículo a gente, assim, ó. Eu vou ler primeiro, vocês vão ver como que eu vou fazer. E não fui eu que inventei isso, isso é um método muito antigo, tá? Mas é excelente. Salmo 16:1 é uma oração. Olha o que é que o salmista ora. Começa assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Veja bem, isso é uma oração. Esta parte da oração mostra que Deus pode proteger o que ora. E quem ora está dizendo para Deus que busca a Deus. Agora eu vou colocar aqui o Reginaldo no versículo. Protege o Reginaldo. Vamos colocar o pastor lá. Protege, é o nome menor, né? Pastor que Reginaldo. Protege o pastor, ó Deus, pois, não tem jeito, esse Reginaldo, pois o Reginaldo em ti se refugia. Agora você colocar o seu nome dessa forma. Então, olha só, vou repetindo, e você
repete. Vamos fazer de novo. Vocês vão repetir, depois eu fiz errado. Vamos lá. Protege ou a, ó Deus, pois em ti ou a me refugio. Entenderam? Isso é uma oração. Agora mais um versículo. Olha só que lindo. Versículo 5. Eu vou pôr o meu nome e depois vocês vão fazer. Senhor, tu és a porção do Reginaldo e é o cálice do Reginaldo. Agora você vai pôr o teu nome no lugar. Isso é uma oração, viu? Quando você não souber o que você orar, você pega um salmo e faz isso, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Senhor, tu és a porção do ou da e o cálice do ou da. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Os homens podem nos desamparar, mesmo nós mesmos podemos nos desamparar, mas o Senhor, a quem o Senhor ama, não desampara. Senhor, nós precisamos orar segundo a tua vontade. Sei que a tua vontade é soberana, é perfeita e agradável, diz a Bíblia. Atua agora, Pai, sobre cada um aqui, Senhor, sobre cada um que está também nos bancos, ó Pai. Cuida, Senhor Jesus, de cada um de nós, ó Pai. Ó Pai, encaminha a nossa vida do presente e para o futuro, Senhor. Nós pedimos que todos aqui, ó Senhor, o dia que nós estivermos com, ó Senhor, na tua presença, nós possamos, ó Senhor Jesus, orar, ó Senhor, nos colocarmos dentro de ti. Senhor, ajuda-nos a confiar em ti. Ó Senhor, nós temos amado muito este mundo, e o dinheiro, e os prazeres, Pai, mas tudo passa. Ó Pai, nós sabemos que em ti há alegria, como a palavra diz. O Senhor não é um Deus de distância. Só o fato do Senhor nos ouvir já basta, Senhor, para nós. E nós agradecemos por Jesus Cristo, que abriu para nós o caminho, Senhor, para chegarmos um dia até a tua presença no céu. Pai, dá essa convicção a todo que está aqui e fala através agora, na continuidade, através da mensagem, da pregação da tua palavra. Senhor, nós precisamos nos render nessa noite aqui. Então, ó Deus, as portas estão, Senhor, abertas. E nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, esta igreja. Graças a igreja. Falar para vocês que é um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos. Eu estive aqui no chuveiro eu não sei se foi o último, porém foi o último que a nossa igreja participou. Irmãos, não tem cabeça do pastor, né?
já percebi que preciso voltar de novo lá para o primeiro ano, né? Irmãos, hoje temos aqui o Pablo, o irmão Pablo. O irmão Pablo é da igreja, da nossa igreja, Monte das Oliveiras, em Santo André. Tem? Pablo. Muito bem. E o Pablo, ele é seminarista e está recém-casado há 4 meses, não é? Não é? Com a Yasmin. E ele é genro do pastor Alberto, que é o pastor titular lá. Nós temos lá o pastor Alberto, o pastor Samuel, e eu sou o pastor de vocês aqui, tá bom? É isso aí. Então, olha só, meus irmãos, o Pablo, eu falei para ele na porta da igreja, na semana seguinte, ele falou, pastor, eu quero ir lá. Eu falei, aí eu deixei um tempinho e esperei um tempo, que os irmãos sabem, né? Parece que eu esqueci, né? Aí eu falei para ele assim, você quer pregar lá? Eu posso levar mensagem sim. Então prepara. Ele preparou, agora vai expor. Tá bom? Essa perua aqui é porque nós viemos buscar as coisas para levar para o bazar lá no Monte das Oliveiras, que é para levantar fundos lá para a nossa congregação. Tá bom? E ele é um excelente motorista. Tá bom? Bom, essa coisa muito louco. Mas, irmãos, é um prazer, um privilégio estar aqui com os irmãos. É um privilégio ainda maior poder estar aqui para compartilhar da palavra de Deus. E confesso para vocês que quando eu estava, assim, uma coisa faz de conta que esqueci. Eu estava no trabalho, e ele me mandou mensagem. Eu disse para vocês. Eu falei, tudo bem. E aí, para quem vai preparar uma mensagem, já sabe, né? Aquele grande dilema. E aí, o que eu vou falar? Afinal de contas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar a respeito da Bíblia. Nós temos que ter muita referência em relação ao que nós vamos subir no ensino do público e o que nós vamos compartilhar com os outros. Porque nós entendemos que isso aqui é a palavra de Deus, que onde Deus inspirou certos homens para escrever aquilo que ele queria passar adiante, para que nós tivéssemos esperança de vida. Mas entender o porquê nós existimos e por que estamos aqui nessa situação. E bom, então, voltando ao trabalho, já pensando nisso, já me veio o texto à mente. Então, vou pedir para os irmãos já deixarem as Bíblias abertas em Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 5 ao 15. Porém, antes de seguirmos com a leitura dessa película, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho. E por que eu vou compartilhar esse testemunho agora no começo? Porque esse testemunho, essa história de vida que eu tive há um certo tempo atrás, me veio exatamente essa passagem que eu vou compartilhar com os irmãos. Então, seguinte, quando eu tinha, quando eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava no segundo semestre dessa faculdade e eu tinha uma vontade de aqui nasceu, da minha época, até para trás aqui, conseguiu pegar uma grande onda, que era a ideia de se tornar jogador profissional de qualquer tipo de jogo eletrônico. E eu jogava um certo jogo que eu considerava muito bom. Eu me considerava muito bom nesse jogo. E eu amava muito jogar esse jogo. Eu me dedicava a minha vida, só que na realidade estava muito de vício. Porque, vocês terem uma noção, eu fazia tanto isso que quando eu estava de folga, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, não era isso que eu fazia, eu tinha lá no meu computador, porque era lento, demorava para ligar o computador, escovar os dentes e sentava na cadeira para jogar esse jogo. E tinha esse sonho, só que você sabe muito bem, eu competindo com diversas outras pessoas que com certeza eram melhores do que eu. Só que dentro da faculdade existia uma administração onde pegava jogadores de determinados jogos e juntava essas pessoas para que elas formassem um time e competissem entre outras faculdades.
certo? E tudo bem, eu fiquei sabendo dessa peneira que ia ter para entrar no time da faculdade. Fui me inscrever e o pior é que os pré-requisitos, porque eles tinham uma exigência mínima de um determinado nível do jogo. E eu tinha esse requisito. Entrei e, sendo crente desde criança, né, graças a Deus fui criado no lar cristão, só que confesso para os irmãos que nessa época, por conta de algumas turbulências na vida familiar em relação a algumas desilusões que meu padrasto e minha mãe tiveram na igreja, nós não ficamos fixos em uma igreja, ou seja, estávamos sem raízes. Raízes, como eu digo, em uma comunidade, uma igreja, onde nós ajudamos, nos apoiamos e auxiliamos uns aos outros. Nós não estávamos mais tendo esse contexto de vida porque já não estávamos fixos em uma igreja. Mas a fé continuava. A nossa fé não tinha morrido ou congelado porque não paramos de ir na igreja. E fiz a peneira, passei da peneira, fui o primeiro, o segundo melhor, não lembro. Só que o que aconteceu? Eu passei, fiquei super contente. Imagina você, na porta de realizar o seu grande sonho, de se tornar um grande, sei lá, no caso, um grande jogador profissional desse jogo. Eu estava ali, acabei de passar no time, vou começar a treinar, para jogar contra outros colégios, para tentar fazer o nome, né, começar a crescer nessa área, tudo bem. Lá estava eu, só que o que aconteceu? Graças a Deus, a minha fé em Deus, desde quando eu me entendo como cristão, ela nunca, eu posso dizer para vocês que eu tenho extremamente, uma fé extrema em Deus. Talvez não a fé suficiente para morrer um monte, como o próprio Jesus disse. Mas eu tenho uma convicção que Ele existe, que Jesus veio e morreu no meu lugar e que Ele tem o melhor para mim. Eu tinha sempre essa convicção. E aí, completamente feliz na cadeira do meu computador, quando eu passei, e veio à mente: olha, vê se é vontade de Deus fazer isso. Vê se é isso que Ele tem para a sua vida. Ok, fui eu. O que eu fiz? Entrei no meu quarto. E vamos ler o texto agora, depois eu finalizo a história para vocês. Eu acho que vai fazer mais sentido. Eu vou fazer uma leitura corrida, porque como são 10 versículos, então para ganhar um pouco mais de tempo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A partir do versículo 5, Jesus dizendo aos seus discípulos no monte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando vocês orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim. E aqui é uma passagem que provavelmente todos conhecem. Todo mundo conhece o Pai Nosso? Então, alguém não conhece? Não conhece? Alguém conhece? Então vamos recitar tudo junto? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Amém. E continuando: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará de vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Bom, o capítulo 6 de Mateus, ele está dentro de um grande sermão que Jesus estava dando para os seus discípulos e aqueles que o seguiam no monte. E são diversos capítulos que
está nesse contexto de ensino no monte. E dentro de todos os capítulos, diversas orientações, diversos ensinos, diversas coisas que Jesus falou, com certeza todas são muito importantes. Mas hoje eu gostaria de compartilhar esse assunto com vocês, o poder da oração. E, bom, falando um pouco a respeito de oração, nós temos um conhecimento histórico, uma pequena separação entre oração e reza, orar ou rezar. E é muito importante a gente entender qual é o motivo dessa definição, porque não só a mesma coisa. Talvez vocês já saibam, mas eu só vou contextualizar para que todo mundo fique na mesma parte. Oração, a palavra oração, ela é o ato de falar. Traduzido do latim, o significado dela é falar. No nosso contexto, é tudo pequeno verbo, ou seja, eu sou, é uma oração, eu sou o quê? Aí você cumprimenta com alguma coisa. Só que a reza, ela vem de rezar, no latim, e ela significa recitar. E aí entra a grande diferença entre orar e rezar. A oração, no contexto bíblico, como nos é ensinado, ela não é como a reza, que na realidade nós pegamos uma oração e apenas recitamos. Mas na realidade a oração ensinada aqui, ela se trata de uma fala espontânea, uma comunicação limpa entre você e Deus. É aquilo que nós usamos para nos comunicar com Ele. Nós falamos que é a oração. E quando nós entramos nessa primeira parte da divisão, tem uma coisa que chama muita atenção. Primeiro, Jesus ele começa alertando o que nós não devemos fazer. Essa é a verdade. Jesus ele não mostra o que não devemos fazer. Então vamos voltar só um pouquinho no versículo. E vamos ler só o versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, que eles já receberam a sua plena recompensa. Aqui, o que Jesus está falando? Se nós formos ir para o latim, que tem entender o significado da palavra hipócritas, não faz muita diferença você saber como é dito no latim. Mas ela tem um significado muito importante que está relacionado com o ato de fazer um teatro. É mais ou menos isso. E nesse sentido, quando ele fala eles já receberam a sua recompensa, não significa que quando eles oraram, eles pediram alguma coisa e essa coisa caiu do céu e eles já receberam. Não, na realidade, a atitude deles, essa oração espontânea que eles fazem na rua, é a fim de ganhar, como se eu fosse fazer para os dias de hoje, é ganhar like. Ser visto pelos outros. É a ideia de as pessoas veem que eu sou assim, de volta a Deus. E essa não é a forma como Deus quer que você faça. Deus não quer que você fale com Ele a fim de ser visto pelos outros. Mas na realidade a oração, ela deve ser feita a fim de você se tornar mais íntimo de Deus. Essa é a função da nossa oração. E graças a Jesus que nós hoje podemos falar com Deus através do Espírito Santo. E Ele faz com que essa comunicação ela se torne muito mais limpa, nós tenhamos esse contato muito mais claro e nítido, que não era tão assim evidente antes disso. Bom, e o próximo orientação que ele fala é o seguinte: quando você for orar, não saia na rua e não fale demais, não olhe muito, porque Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você precisa. Mas o ponto crucial é quando Ele fala: abra seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que te ouve em secreto. Essa parte de ouvir em secreto é interessante, porque o que Jesus quer dizer com ouvir em secreto? Primeiro, Ele já está fazendo uma clara evidência à onisciência de Deus, ao saber de todas as coisas que o Pai tem. Nada que nós vivemos, nada que tenha acreditado no nosso coração, passa desapercebido por Deus. Ele já sabe todas as suas emoções, Ele conhece todas as suas dores.
Ele conhece. O que Ele quer que você faça é que você seja íntimo dele. Converse com ele, peça a ele, dependa dele. E nós fazemos isso através da oração. E mais um ponto, mais importante, um pouco mais à frente, eu gostaria de tratar a respeito de algumas coisas que são tratadas, às vezes nós trazemos muito para o lado do português, e isso pode acabar falando, pô, deve ser isso que eu tenho que fazer. Quando Jesus fala assim, vocês devem orar assim. Lá atrás o que ele falou, vocês não devem fazer isso, não faça como. Então ele está usando o imperativo. Ele está falando, não faça assim. Você tem que fazer assim. E isso pode nos levar a entender, como ele está citando na oração do Pai Nosso, é uma ideia de que eu tenho que orar o Pai Nosso como está escrito palavra a palavra todos os dias. E essa é a minha oração. Mas na realidade, todos os assuntos que Jesus coloca na oração do Pai Nosso, cada coisinha ela tem um peso muito grande, teologicamente falando. O que ele quer passar a respeito da sua relação com Deus. O que ele quer que você seja independente. Então vamos fazer o seguinte, a gente já entendemos que a oração não é o ato de recitar uma oração comum e sempre dizer a mesma coisa. É uma ação espontânea, é uma forma de se comunicar com Deus, é uma forma de se tornar mais íntimo dele. Agora vamos ver um pouco mais à frente, a partir do versículo 9, o que Jesus fala, por que devemos fazer assim? O versículo 9 fala assim, vocês devem orar assim, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Aqui, Jesus, ele começa a oração falando com quem? Deus. Primeiramente, ele fala que o centro da oração é Deus. Ele chama que estás no céu, já exaltando o nome do Senhor. O Senhor não é qualquer pessoa que você se comunica normalmente durante o seu dia, durante a sua noite, seja lá qual for. Não é uma pessoa como não. E na parte do versículo, ele ainda fala assim: santificado seja o teu nome. Não é um Deus comum, não é um Deus qualquer que a gente pode comparar. Ele está falando a respeito de um Deus santo, um Deus que não é inimigo do pecado. É um Deus que está muito distante de nós, que somos pecadores. Mas ele começa rogando ao Pai que está no céu, santificando o nome dele, de maneira que ele mostre reverência. Onde nós devemos ter reverência ao Pai. E nós devemos buscar a resposta que ele nos ouve. Assim como ele já disse lá atrás, ele te escuta esse crédito. E vamos para o próximo versículo, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, parece simples esse versículo. Às vezes a gente lê só por recita o Pai Nosso, mas nós não entendemos o que Jesus realmente está querendo nos ensinar a respeito de como deve ser a nossa oração. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino. Irmãos, aqui nós estamos literalmente recitando uma frase que está pedindo para que Deus, ele venha e habite conosco, esteja conosco. Ele quer, você tem que entender, quando Jesus está falando isso, a ideia é que nós venhamos orar para que nós realmente sejamos parte do reino de Deus, onde quer que nós estivermos. Para que nós estejamos realmente em contato com o Pai, buscando a santidade e fazendo realmente a vontade dele. E aí o próximo também fala assim: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui é algo muito importante de se colocar, porque muitas vezes nós vamos para o Pai, vamos pedir. Sim, está rápido, peça. No capítulo 7, ele fala a respeito disso, peça. Quem é o Pai que se você pedir, pode dar uma pedra? Deus é um Deus bom, ele tem a bondade, você deve sim realmente fazer isso. Porém, quando ele fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, você está literalmente pedindo para que você fique assim.
para que não seja minha, mas que seja de Deus. Aquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas, aquele que cuida de você todos os segundos do seu dia, aquele a qual nós oramos pedindo livramento, ele nos livra, aquele que nós oramos pedindo saúde, ele nos dá, aquele que não deixa faltar para a nossa casa. Esse é o Deus que nós oramos. É isso que Jesus está querendo passar aqui. E a parte do seja feito, a tua vontade na terra como no céu, ela também fala a respeito de algo muito interessante. Nós sabemos que o mundo já é do maligno, não há bondade no mundo. Né? O pecado já corrompeu não somente nós, mas também toda a criação. Tudo hoje perece por conta do nosso pecado mundial. Mas quando nós pedimos para que seja feita a vontade dele que está no céu, Deus está soberano, um lugar onde não tem pecado, um lugar de paz, um lugar onde a glória de Deus está brilhando o tempo todo, radiante no local, nós estamos pedindo para que seja feita aquela vontade, aqui onde vivemos. E é nisso que nós devemos nos apegar, é isso que nós devemos dedicar a nossa vida. E aí pode passar para o próximo irmão. Versículo 11. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O nosso de cada dia para hoje. Irmãos, esse versículo é curto, né? Ok, 7, 8 palavras. Só que ele diz a respeito da nossa dependência para Deus. Quem consegue viver sem comer? Eu como bastante. Não pode falar assim. Eu amo saber. E estava maravilhoso aquele almoço. Foi uma vez e também na casa dos irmãos Neve. Já vou marcar de fazer um vídeo também. Comi lá também, foi uma vez. Tomei um geladinho. E a gente não vive sem comer. É algo que nós precisamos, como se fosse o nosso combustível. Sem isso não temos força, a gente não consegue viver sem isso. E aí quando ele fala, qual é o nosso de cada dia nos dá hoje, o que ele está falando? Ele está falando que aquilo que é a base, cientificamente falando, do nosso viver e da nossa energia, é ele que deve responsabilidade. É a ele que devemos recorrer. Hoje, quando a gente fala pão, a gente pode muito bem assimilar o trabalho. Porque às vezes nós achamos que o nosso trabalho, ele é. O fruto do nosso trabalho é aquilo que devemos esvaziar. O esforço que temos aqui no nosso braço é isso que devemos contar apenas. Mas nós temos que lembrar que até as portas de emprego é Deus que abre quando você olha para ele. E é essa porta de emprego que Deus abre para você que te consegue o sustento da sua casa, que não deixa você passar fome nem a sua família. É Ele que te ajuda nos momentos de dificuldades. Falando um pouco de uma experiência que eu tive na minha família, no momento da vida da minha mãe, porque os irmãos saberem, tem pai, tem pai, só para criar com ele, e a minha mãe teve que me criar sozinha. E por um determinado momento não tinha auxílio de pensão nem nada do gênero. Então a minha mãe geralmente chegou a trabalhar até 5 coisas, mas às vezes, quando ela não tinha todos os empregos, né, ela já passou alguma não necessidade. Graças a Deus eu nunca passei fome, graças a Deus mesmo. Por quê? Porque sempre quando precisava, Deus trazia uma pessoa com a cesta básica, colocava na porta e abençoava a nossa vida. Essa é a importância de orarmos a Deus. Às vezes nosso trabalho pode não dar conta. Às vezes a gente pode vacilar na nossa administração financeira e tá bom. Mas se orarmos a Deus sempre, pedindo para que Ele esteja no controle, que Ele nos dê um pão de cada dia, com certeza não vai faltar. E o próximo versículo 12, fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. Em algumas versões vai estar falando ofensa, né? Ofensas, dívidas ou ofensas. Esse, irmão, é um direito, acho que talvez o direito do pai, essa oração seja mais difícil de realmente executar. Esse eu acho que é o mais difícil. Talvez se eu fosse falar para cada um, conversar aqui, de tudo que Deus manda você fazer aqui nessa oração.
Deus orienta você a fazer. Quando você ora o Pai Nosso, quando você ora por recitar, está tudo bem. Qual que você se atenta a isso? Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores? Porque a partir do versículo 14 do versículo 15, Jesus coloca uma condição para isso. Ele fala assim, no final da oração: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então, olha como é forte. E olha a importância e a ênfase que ele dá nessa parte. Isso aqui é muito difícil, irmãos. Todos aqui talvez já devem ter passado por alguma situação complicada, onde um amigo, um familiar, ele pode ter vacilado com você, ele pode ter feito algo que com certeza te deixou muito mal. Ele pode ter deixado você confiou nele para algo muito importante, mas ele não se importou talvez com a sua amizade, ele não se importou talvez com o seu laço familiar contigo, ele não se importou com você. E talvez às vezes para você tirar isso do seu coração, é uma luta muito grande. É uma luta muito grande talvez você olhar para a pessoa no meio da rua, porque isso já te lembra, te dá gatilho, e aí você não fica legal, parece que aquilo te incomoda. Mas Jesus nos orienta a perdoar essas pessoas. Jesus nos orienta a fazermos isso. Para que, da mesma maneira que perdoamos aquele que nos ofendeu, aquele que deu a dívida conosco, assim também o Pai nos perdoa. É uma condição. Quando você está orando, você está literalmente pedindo uma condição para Deus, para você mesmo. Pai, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo o meu irmão, assim como eu perdoo o meu próximo. É difícil, irmãos. É difícil. Nós sabemos. Mas, quando Jesus ele é questionado por Pedro, em Mateus capítulo 18, versículo do 21 ao 22, ele fala assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí ele joga o número, até 7 vezes? A Jesus, ele disse assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nossa, você não vai contar. Eu acho até difícil, às vezes a pessoa te vacilar com você esse número de vezes. Eu acho difícil, mas é muito difícil. Isso só mostra, Jesus só prova ainda mais a importância de você perdoar o irmão. Sabe por quê? Se nós voltarmos lá atrás, na história de toda a humanidade, quantas vezes Deus não teve que trazer um pouco de volta? Quantas vezes Deus não teve que perdoar a imoralidade do povo? Quantas vezes Deus não teve que perdoar o povo traiu contra Deus? Quantas vezes Ele não teve que fazer isso? E do que nós somos merecedores para achar que não devemos fazer isso? Porque Jesus, enquanto estava na cruz, enquanto Ele estava pendurado, sentindo muita dor, pagando preço pelo meu e pelo seu pecado, Ele ainda diz assim: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele teve misericórdia daqueles que estavam te maltratando no momento de mais dor que ele estava sentindo. Ele não deixou com que aquilo ficasse em seu coração, mas ele liberou o perdão e ele deixou um exemplo muito grande para nós. Ao longo da Bíblia, nós vemos um reflexo disso muito grande. José perdoou seus irmãos. Davi, ele tenta fazer com que o rei Saul, ele perdoa os ataques de Saul, mas não adianta. Só que quando nós chegamos em Jesus, é literalmente a vida de Jesus ali após. Jesus está na cruz, Jesus está prestes a morrer, ele sabe isso, mas mesmo assim, ele liberta o perdão para o povo, mostrando a sua infinita bondade e misericórdia. E nós devemos ser reflexos de Jesus, onde quer que estivermos. Porque quando Jesus foi questionado acerca dos mandamentos da
foi perguntado para ele assim, os mandamentos, quais são os maiores? Qual é o maior? Se eu fosse colocar por categoria, né? O que eu devo fazer mesmo? Se existe essa... Aí Jesus ele responde, bem muito direto e bem simples, e faz todo sentido. Toda a lei está baseada em dois grandes mandamentos. Toda a lei dos profetas, elas estão baseadas em dois grandes mandamentos. Que é, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se para nós desejamos o perdão de Cristo, nós desejamos o perdão de Deus, nós também devemos fazer o mesmo que Ele fez por nós. Desde lá atrás, perdoar, liberar perdão. Isso faz parte da nossa oração. Porque quando nós aprendemos a livrar dessas amarras, da dívida, das ofensas que tem nos segurado, esse fardo que tem ficado pesado, Deus, Ele nos abençoa, Ele nos recompensa, porque o resultado de nós liberarmos perdão, ele é sim gratificante. Porque você sabe que o Deus te ajuda, te abençoa, te guarda, te protege, te livra de todo mal, é muito maior do que aquele que te fez mal. E é isso que nós devemos estar centrados. Tem um exemplo, só para fechar esse versículo, um testemunho, não meu, mas é um testemunho de um senhor chamado Robert Mueller, nos Estados Unidos, onde existia um psicopata, um serial killer, chamado Gary Ridley, acho que é isso, Gary Ridley. Ele matou dezenas de mulheres. Ele matou e estuprou dezenas de mulheres. E ele estava na tribuna, diante do juiz, diante das mães, dos pais, das vítimas. E todas as mães, eu acho que só, no caso do CCI, só mães estavam ali, ofendendo o cara, xingando. Nós continuamos a fazer essas pessoas. Porque imagina você saber a dor que o seu parente, o seu ente querido, ele sofreu. Você perdeu uma coisa muito difícil, não. Só que esse senhor, chamado Robert Mueller, o cristão, ele sofre na tribuna, ele vira para esse psicopata, só para conquistar os irmãos, dentro da área de psicologia, psicopatas e sociopatas, eles não sentem emoções. Eles não choram, eu sei que sorriem, é só um sorriso falso, mas o mais principal é que eles não choram, porque eles não sentem a emoção. E quando esse senhor sobe da tribuna, ele olha para ele e fala, meu filho, você está me fazendo colocar em prática a coisa mais difícil que Jesus deixou, que é perdoar. Mas eu te perdoo. Jesus Cristo. Irmãos, nesse exato momento que esse Senhor ele estava proferindo essas palavras, o Gary Jr., ele sentiu o peso do amor de Cristo através do perdão liberado pelo Senhor. E é isso que nós devemos orar para ter. Nós devemos orar para ter esse reflexo de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos ser assim. E o próximo versículo 13, diz assim: não os deixeis cair na tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Aqui Jesus já está finalizando a oração do Pai Nosso, mas ainda assim não ameniza esse versículo. Até porque ele fala assim: não nos deixeis cair na tentação. Nós sabemos que nosso coração é fraco, nossa mente era fraca. Nós, às vezes, podemos sucumbir diante de algum vício. Talvez estamos tentando superar o vício. Beleza, largamos esse vício, largamos o cigarro, largamos a bebida, ou largamos vício em jogos, ou largamos, talvez, não sei, práticas de moralidade sexual, alguma coisa, algum problema que todo mundo tem. E não acredito que seja chamado de pecado de estimação, mas é aquilo que constantemente tem que afastar de Deus. Ele fala assim: ore por isso. Ore para Deus pedir. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Não me deixe cair em tentação.
mas me livra do mal. Porque a tentação não é de Deus que vai te tentar. Deus não vai te colocar situações de tentação. Prova sim. Mas tentação, lá Tiago, no capítulo 1, versículo 25 ao 7, ele vai falar que o Senhor Jesus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não tenta ninguém. Mas provar sim. Provar é diferente. Tentação, Tiago diz, o nosso coração é predisposto ao mal. Ou seja, todas as nossas vontades pecaminosas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, é o nosso coração que deseja. Não o diabo te faz pecar. O diabo te coloca numa situação que você, através do seu coração tem desejo daquilo, você cai e assim, consequentemente, você pega. Isso te afasta de Deus. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos orienta claramente a sempre orar pedindo. Irmãos, ele está colocando de uma forma genérica. Não nos deixe cair em tentação. Que tentação? Fala para Deus. Deus, eu estou tendo muita dificuldade de enfrentar esse pecado. Meu Deus, eu preciso me livrar disso. Isso está me amarrando, isso está me deixando. Está fazendo com que a minha família não fique bem. Isso está fazendo com que eu não fique bem contigo. E uma vez que você ora e entrega isso aos pés do Senhor, Ele vai te ajudar nisso. Ele vai te ajudar. Isso exige de você, sempre vai exigir. Mas o Senhor vai te ajudar. E o fardo dele, e o seu fardo vai ficar mais leve, porque Deus vai te ajudar a carregar. E depois disso, eu gostaria de finalizar um testemunho que eu comecei lá no começo. Começar a ficar difícil. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Depois que eu passei na peneira, depois que eu fiquei super feliz, nossa, estou prestes a realizar meu sonho, e aí só vem dar mais as expectativas, eu fui orar. Não que eu não estava orando antes, mas eu fui orar no sentido de que eu orava para Deus abençoar aquela peneira, para que eu passasse. Mas será que era a vontade dele? Então eu fui ao meu quarto, eu fechei a minha porta, mesmo sozinho no carro, fechei a minha porta, eu ajoelhei na minha cama e eu orei a Deus. Eu pedi, Senhor, Tu sabes o quanto eu desejo tornar isso. Tu sabes que essa é a minha vontade. E é isso que tem quase que me motivar todos os dias a me dedicar. Mas, meu Senhor, assim como eu aprendi lá atrás, que não devo orar segundo a minha vontade, porque o Senhor, a sua vontade é boa, a sua vontade é melhor que a minha, porque o Senhor conhece o meu futuro. Eu orei isso para Deus, meus irmãos. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Mas me dá um sinal muito claro, Jesus, porque eu posso me deixar ser cegado pela vontade que eu tenho de ser isso. Então, meu Deus, por favor, seja claro. Irmãos, ok, eu orei, não caiu no branco, Deus não falou em sonhos, Deus não falou comigo através de um irmão. Não, Deus falou comigo através do que aconteceu depois, e foi o seguinte: isso foi no final da semana, não no fim de semana, no final da semana. Virou, na semana a gente foi tentar falar para se reunir para fazer os treinamentos, né? Aí eu recebi a notícia de que a UNO, que era a universidade que eu fazia, ela fechou o time, aquele que chamavam de Atlética. A Atlética da UNO fechou, não tinha mais time de jogos eletrônicos, de nenhuma categoria. Ou seja, não tinha mais o time a qual eu tinha ficado todo feliz, passando, achando que aquilo era o futuro que eu tinha, achando que eu estava começando a ingressar nesse sonho que eu tinha de criança. E óbvio, quando você recebe uma notícia a qual você fica triste, né? Porque eu queria muito aquilo, não fica triste, mas é muito lindo como você vê a forma como Deus te responde. Mas você tem que estar com o coração aberto e sensível à voz de Deus. Quando você ora, você tem que realmente fazer assim como nos ensinou no começo da oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não seja feita a minha, mas sim a tua. E isso nos
ensinou muita coisa, meus irmãos. Isso me ensinou muita coisa. É por isso que eu tenho esse versículo desde criança, na realidade, foi bem recente, quando eu era bem novo, esse versículo que veio na minha mente, me ensinar. E só que eu preciso colocar ele na prática, essa parte do ensino de Jesus no Pai Nosso, que seja feita a vontade dele. Hoje, 5 anos, 6 anos depois, mais, 2019, 5 anos depois, eu vendo hoje um cenário de como que é jogadores profissionais e tudo mais. É um cenário onde tem muita bebida, é um cenário onde tem muita droga, é um cenário onde a vida da pessoa é consumida por aquilo, porque eles precisam jogar, eles estão treinando em equipe, eles precisam jogar sozinhos, para que eles consigam manter o seu nível de jogo. Onde sobraria espaço para Deus? Às vezes nós estamos orando por algum propósito que nós queremos, mas às vezes nós estamos colocando a vontade de Deus dentro deles. Às vezes o que falta nas nossas vidas é quando estamos orando, é pedir para Deus esclarecimento do propósito dele nas nossas vidas. Quando nós passamos por algum tipo de problema financeiro, perdi o meu trabalho, Deus ensina as coisas, Deus ensina essas coisas. Quando nós passamos por algum problema de saúde, nós vemos Deus cuidando. Nós oramos para Deus porque temos fé que Ele pode trabalhar nas nossas vidas. Quando nós passamos por problemas sentimentais, relacionamentos familiares, seja eles relacionamentos entre casais, nós, quando oramos, nós vamos trabalhar de Deus. Só que às vezes, em algumas situações das nossas vidas, nós queremos muito sim. Mas às vezes a resposta de Deus é não. Nós não gostamos. Não gostamos. Às vezes nós aprendemos a ser crentes mimados. Sim. Hoje, se é muito ensinado aí fora, se você orar, fazer isso, aquilo, outro, Deus vai te dar, Ele vai fazer isso por você. Não. Deus não ensina dessa forma. Jesus não ensina dessa forma. Irmãos, os milagres não existem. Você deve sim orar pela sua cura. Você deve sim orar por uma melhora no seu emprego. Você deve sim orar para que a sua família seja abençoada. Tudo aquilo que é positivo na sua vida, com certeza Deus vai te ajudar. Mas em algum determinado momento, talvez alguma coisa que você tem orado para Deus trazer, Deus fazer, Deus tem que trazer uma pessoa, fazer alguma coisa, estou precisando, estou dependendo. Mas às vezes, essa pessoa que você está dependendo é você. Às vezes esse propósito que você quer atribuir a alguém é seu. Às vezes, algum momento de dificuldade que você esteja passando é para ensinar alguém. A sua vida ela precisa ser um exemplo. E eu vou colocar, só para finalizar, no exemplo de Paulo. Paulo não tinha calcanhar de Aquiles, alguma coisa que o incomodava. Isso não deixa muito claro. Ele orou para Deus, mas Deus falou: não. A minha graça te basta. E você é fortalecido por meio da sua fraqueza. Então, nós temos que deixar isso muito bem claro. O poder da oração não está somente nos atos milagrosos, onde nós vemos uma pessoa ser curada, seja ela de um câncer, seja ela de algum problema desde quando você é pequeno, ou seja você ser curado da depressão, ou de qualquer outro tipo de problema, onde a ciência não explica e não consegue te ajudar. Mas a oração ela tem poder na sua vida em todos os aspectos. Todos. E nós precisamos colocar em prática tudo isso que Jesus nos ensinou. De uma maneira não robótica ou automática, sem fazer orar sempre a mesma coisa, mas de uma maneira natural, onde você realmente peça a Deus aquilo que você precisa. Ore a Deus, peça isso a Ele. E Ele, de bom grado, vai te dar. Mas, ore para que seja a vontade dele. E você esteja preparado para o sim e para o não. E eu vou dizer para vocês, deixar um último testemunho de oração.
que eu orei e Deus me respondeu, e foi uma vez. Desde quando eu era adolescente, eu nunca fui um rapaz que eu fui muito envolvido com meninas, no sentido de querer namoradinha e tudo mais, no sentido. E, ok, e na minha cabeça, por mim, Paulo, tudo bem terminar sozinho. Eu orava para Deus e falei, pai, eu não consigo ver alguém que eu consigo ficar, eu não consigo ver, sei lá, talvez um filho de uma pessoa. Eu não estou correndo atrás disso, eu não estou me dedicando. Mas eu falei assim, você me conhece, o Senhor sabe o meu futuro. Eu não quero pecar na imoralidade sexual. Eu não quero que as minhas vontades carnais elas me controlem, porque eu sou humano. E o Senhor conhece, sabe a minha limitação. Eu falei, se for para mim ter uma esposa, pai, traz essa mulher, coloca na minha frente, mas sei lá, e apresenta ela, e mostra para mim que tem alguma coisa diferente e que as coisas acontecem de forma natural. Mas se for, isso eu vou ficar casado, pai. Eu não quero ficar em relação, eu quero cumprir a tua palavra. E aí eu fui apresentado a Yasmin, da lanchonete da minha mãe. Bom, depois que a Lívia apresentou a filha dela, que é a Yasmin para mim, nós começamos a conversar e as coisas aconteceram naturalmente, né? Aconteceram naturalmente. Nós estamos conversando, fomos falando de propósitos, e Deus só foi confirmando que sim, tinha chegado o momento e era assim para me casar. Eu não sei, às vezes eu podia ser uma pessoa que não conseguiria vencer o pecado da imoralidade sexual. Talvez pudesse ser. E foi nesse propósito mesmo que eu orei, pedindo para que Deus me capacitasse sim, mas se não, que por favor providenciasse. Porque eu não era uma pessoa que sabia me comunicar muito bem nesse sentido. E graças a Deus, hoje eu venho trabalhar com Deus. Não somente na minha área de relacionamento amoroso, mas junto com a Yasmin, eu fui para a igreja batista, voltei a me firmar na igreja, eu comecei a estudar mais a palavra, eu comecei a me comunicar muito melhor com as pessoas, Deus começou a trabalhar na minha vida. Hoje eu estou na igreja, eu cuido dos jovens na adolescência da minha vida. E eu vejo o propósito de Deus na minha vida, naquele não que mudou lá atrás. Mas olha o que ele disse que Deus na minha hoje. E hoje eu já estou aqui, porque ele disse não para mim lá atrás. E hoje eu estou aqui agradecendo a Deus pela minha vida e pela oportunidade de permitir a palavra dos irmãos. E que Deus possa cuidar da sua vida, cuidar da sua família, e que a sua oração diária ela seja uma oração que te conecte mais a Deus, que te leve a uma maior intimidade, e que você se sinta sempre acolhido, e que você possa ser cada vez mais uma pessoa mais próxima de Deus, e ter uma comunicação maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E eu gostaria de orar para finalizar esse serão. Pode fechar sua cabeça. Fechar seus olhos e abaixar sua cabeça. Pai, estamos aqui também na tua presença para agradecer primeiramente pela nossa vida, agradecer pela nossa comunidade, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor fala os nossos corações. O Senhor não é um Deus de novo, mas também é um Deus. O Senhor está conosco, o Senhor enxerga todos os momentos difíceis da nossa vida. Todas as dificuldades que temos vivido e que às vezes temos tirado a paz. O Senhor sabe a luta que cada irmão tem passado aqui. O Senhor sabe que às vezes ele está passando por alguma dificuldade, enfrentando algum pecado, que ele acha que não tem força de vencer. Ou talvez ele ache que não precisa. Mas que ele possa hoje falar com a gente, sentir o Senhor
para que ele tenha todos os propósitos que ele tem na vida dele, para que ele possa entender, Jesus, que precisa ser uma pessoa que fica buscando a tua presença, falando mais com o Senhor, buscando saber qual é o seu propósito na vida dele, e não somente dedicar a si mesmo todas as vontades que ele tem, mas na verdade abrir mão da sua vida para os seus propósitos na vida dele. E Jesus, que o Senhor possa continuar falando nos corações dos meus irmãos, que o Senhor possa transformar essas vidas, e que eles possam, meu Pai, dia após dia, estiver mais próximos e mais íntimos do Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa responder as orações dele. Se aquele que precisa de um trabalho, o Senhor possa abrir a porta. Se alguém precisa de cura familiar, está passando por uma dificuldade no relacionamento, seja um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, que o Senhor possa cuidar, meu Deus, e intervir nessa presença dessa pessoa. Que o Senhor possa cuidar também, meu Deus, daqueles que estão passando por alguma dificuldade de saúde. Que o Senhor possa, Pai, tocar essa pessoa, que o Senhor possa responder essas orações, e que seja da tua vontade, essa pessoa seja curada, meu Deus. Que nenhuma doença venha vencer, meu Deus, essa pessoa. Que tanto que o mal acabe por terra na vida dos meus irmãos, meu Deus. Que elas possam se orar contra a vida deles. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-las e livrá-las de todo mal. Que eles venham orar aqui após dia, pedindo para que o Senhor nos libere, para que o Senhor nos livre de todo mal. Filhos de cada um, que eles possam ter que eles precisam ser mais próximos de ti. E que eles precisam orar para que algum dia eles precisam ser mais dependentes de ti. Jesus, essa é a minha oração. Obrigado, meu Pai. Que Deus nos dê uma vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Eu vejo como se uma mensagem percebe como é um tempo de consagração da vida da gente. Os irmãos têm ouvido e hoje têm confirmado tudo que tem para trabalhar na sua vida, na minha vida. Quanto a nós queremos que a vontade de Deus seja feita. Eu quero pedir que você nesse momento coloque diante de Deus, da tua oração. Mas a gente que é um ser humano, a gente precisa tomar algumas decisões como se fosse um contrato, e é com Deus. E eu acredito que é para todos nós que estamos aqui. Eu peço que você, se você quer que Deus seja o dono da tua vida, o rei da tua vida, aquele que a vontade dele seja melhor que a tua. Eu peço que nesse período que nós vamos ter agora, você se entregue a Deus, você se coloque diante de Deus. Quantas e quantas vezes isso tem acontecido nesse tempo todo, de 2 anos e meio aqui? E você sabe quanta luta que você tem passado, quanta dúvida. Então aceite, se renda diante de Deus, se coloque diante de Deus. Ele vai cuidar de você, por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Você ouviu aqui a mensagem.
Você precisa de fato ter como pai e continuar pedindo que seja teu pai. E que ele faça a vontade dele, não seja a tua. Então se renda diante de Deus nesse momento. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Agora, esse momento tão importante, eu peço que você possa se consagrar em Deus naquilo que você vê que Deus está falando para você. E quem quer se consagrar a Deus, faça um pacto com Ele. Levanta sua mão a Deus e fala que você quer que a vontade dele seja feita. Você pode fazer isso agora, não para mim, mas para o Senhor. Levanta sua mão. Alguém aqui, amém. Amém. Pode baixar, Deus está vendo. Pode baixar, amém. Pode baixar. Mas amém. Pode baixar. O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, está cuidando de você. Alguém que eu não vi, porque Deus te viu antes, levanta sua mão para você se colocar diante de Deus nesse momento. É o momento de Deus. Deus fala hoje em dia através de Jesus. Pela oração que Ele fez para nós. Há mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Amém, filha. Deus te abençoe. Ele está vendo você. Se consagre, entrega a tua vida para Ele. Há mais alguém? Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém? Aproveite a diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que desceu à terra para cuidar de você. Há mais alguém aqui? Amém. Deus abençoe. Conhece a irmã? Coloque-se diante de Deus. O Senhor é grande e perfeito. Ele é santo. Ele faz a vontade dele sobre os seus filhos. Há mais alguém que vai entregar esse fardo, essa vontade pessoal para Deus, para que a vontade dele seja na tua vida? Há mais alguém? Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Aqui, à minha esquerda, Deus abençoe. Isso não é uma apelação política, é diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor. Lembra que foi falado aqui, pregado aqui, seja feita a tua vontade. Para a vontade dele ser feita, você precisa querer que ele faça. E se colocando na mão dele, ele vai fazer. Dá mais alguém? Levanta sua mão. Amém. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Há mais alguém? Se coloca. Amém. Amém. Mais alguém? Então nós vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós temos as mãos ao Senhor acenando, dizendo que querem que a tua vontade seja feita na vida delas e deles, agora aqui. E o Senhor, pelo teu Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus nesta terra, está vendo, está auxiliando. Senhor Jesus, o Senhor vai cuidar de cada um. O compromisso do Senhor conosco é total. O Senhor honra a tua palavra. Agora, Senhor, nós estamos nos colocando diante de ti, dizendo: queremos o Senhor de todo o nosso coração. Eu peço que todos que levantaram a mão falem agora para o Senhor. Não precisa falar em voz alta, só se você quiser. Você diga assim: Senhor meu Deus, eu te quero, ó Jesus, de todo o meu coração. Há algo que te impeça de orar assim? Mais uma vez, olha só, diga assim:
Senhor meu Deus, eu te quero de todo o meu coração. Faça de mim aquela pessoa que o Senhor sempre quis fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é diante de Deus. Amém? Não tem exibição, não tem politicagem. É com o Senhor Jesus o teu negócio e o meu. Vai para casa em paz, tá bem? E segue ao Senhor Jesus de todo o coração. Ele vai te orientar, Ele vai estar te orientando, pode ter certeza. Amém? Por favor, vamos então ficar de pé. Nós agradecemos a presença do seminarista, o nosso irmão Pablo, e agradecemos demais a tua presença aqui nesta noite, porque Deus tem esse propósito de cuidar. A gente pensa que Deus cuida dos grandes lá. Não, Deus cuida de nós, todo que toma essa decisão. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Vamos então à bênção. Oremos. O amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, o Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes com a tua igreja aqui reunida, os teus filhos aqui, aqueles que se entregaram agora para o Senhor, se tornando também teus filhos por ventura, e com toda a tua igreja espalhada sobre a face dessa terra. Abra as igrejas, Senhor, por favor, nesse nosso Brasil, para anunciar o Evangelho. Leva-nos em paz para casa agora, Pai, com esse grande presente que é Deus em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo atuando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa semana. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe.